Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, um bom dia. Que Deus dê a graça para que todos nós possamos estar firmes na fé. E hoje, meus amados, é um assunto muito difícil que eu quero expor, principalmente para a igreja, para os irmãos, para os obreiros, para os pastores, esses homens de Deus, homens abençoados por Deus, homens cheios da graça, os irmãos. Quero fazer um apelo para a igreja, de um modo geral, para que todos nós venhamos entender, meus queridos irmãos. Estou falando sério, estou há muito tempo servindo a Deus, sempre em oração, buscando o Senhor. Deus tem mostrado muitas coisas, mas eu nunca quis expor. E não vou expor também, porque não é porque eu não quero, porque é tanta diversidade de tanta coisa, tantos profetas, tanta coisa que, na verdade, eu quero me resguardar até certo ponto. A não ser que Deus venha me trazer algo para que eu me interesse falar. Mas hoje eu quero falar alguma coisa, meus amados irmãos. Se nós não orar e não buscar o Senhor de um modo geral, os senhores, servos de Deus, nós estamos arruinando cada vez mais. Nós estamos atiçando cada vez mais de uma forma. Se Deus é misericordioso, eu não vou usar essa palavra, se Deus não tiver misericórdia. Porque Deus é misericordioso. Conheço Deus há 50 anos como atualizado em toda a circunstância do homem. Mas o homem precisa se regenerar, se arrepender dos seus pecados e conhecer Deus, a vontade de Deus e também a vontade que Deus tem para com o seu povo, de se colocar inteiramente à sua presença e ter condições de esperar de onde que pode vir, que é a sua misericórdia. Entende? Nós estamos vivendo momentos difíceis, meus amados. Essa guerra aí, os irmãos viram aí, esses tempos que passou lá em Brasília, encampada lá na porta do quartel do Exército, os irmãos motivados por conversa fiada, foram levados e ali caiu no laço do passarinheiro 1.500 pessoas ou mais, eu não sei quantos, até quantos foram, estão condenados, pessoas de bem, servos de Deus, pessoas simples, até pessoas de alto luxo. A gente vê pessoas do alto escalão no meio, envolvido por emoções. Nós não podemos ser levados por emoções, meus amados irmãos. Nós temos que ser uma base fundamental sólida, baseado na graça de Deus, no conhecimento de Deus. E além disso, nós temos que buscar o Senhor e pedir a Ele uma direção, se é da vontade dEle, para que nós venhamos fazer certos tipos de coisas, que seja coisas justas, fiel, digna, de honra. Não é qualquer coisa que Deus vai dar, que a gente deve orar para ter direções erradas. Direções justas, fiel, digna, de honra, que os homens venham a receber, entendendo que está correto, não coisa errada. Então, meus amados, olha, quero falar para o povo de Deus que essa mensagem chega. Eu tenho uma visão de 2022. Olha, está caminhando para a igreja fechar no Brasil. Por quem? Pela igreja fazendo guerra contra um poder
do qual você não sabe com quem está mexendo. Você está mexendo com uma coisa que vocês não entendem. Sendo sábio, sendo entendido, como se estivesse cego, guerreando contra as trevas. Nesse mundo, vocês vão perder, vocês vão sofrer, ser repreendido. Vocês precisam orar a Deus, buscar a Deus, se arrepender dos pecados. Olha, a igreja vai fechar. Essa guerra que está aí, a igreja vai perder. Vocês, em vez de buscar a Deus, vocês estão guerreando contra as trevas. Quando vocês deveriam estar de joelho, clamando a Deus, vendo, examinando o estado de cada um de vocês, vocês estão querendo fazer o quê? Irado, perturbado, causando os danos em toda a nação, não só da nossa nação, já provocou o mundo inteiro. Para onde que vocês vão, meus amados irmãos? Dessa maneira? Vocês vão cair, vocês já caíram no laço do passarinheiro e agora vocês vão ficar na gaiola. Se vocês não se arrepender, Deus me mostrou 2022, a igreja, e o relógio estava lá. Fim. O fim da igreja. Cadê os profetas? Cadê os homens de Deus? Com as visões amplas perante o reino de Deus? Eu estou me colocando nesse canal para abrir a boca. E eu vou abrir a boca. Vocês estão perturbados. Vocês precisam buscar a Deus, se regenerar na graça de Deus, na hospitalidade, buscando a direção do Senhor, o que está sendo feito para a igreja. Eles vão fechar a igreja para se vingar. Vocês estão dormindo? Acorda, gente. Busca a Deus enquanto pode achar. Invoca enquanto está perto, diz o Senhor. Vocês estão pensando que vocês estão brincando com o quê? Vocês estão brincando com o inferno. E é com ira, é com peleja, é perturbado, oprimido pela a circunstância do que está acontecendo. E se esvazie de todas essas coisas. Peça a Deus misericórdia. Se conserte com Deus, meus amados, para que Deus venha derramar a sua misericórdia. Então é difícil, meus amados, eu falar isso para chegar a falar isso publicamente para a universidade, aonde deve chegar essa palavra. Mas a verdade é essa: se vocês não se arrepender e não se colocar perante o altar do Senhor, vocês vão perder. Se não for morto, vocês estão brincando com uma arma direcionada para vocês. Quem já viu lutar contra o poder? O poder está com eles e foi determinado por Deus para balançar a nação, que a nação precisa se arrepender, buscar o Senhor. Nós estamos como a Sodoma e Gomorra. A igreja precisa se regenerar com o Senhor Jesus. Vocês perderam a graça do Senhor Jesus. Vocês precisam entender que com Deus não se brinca. Se coloca, meus amados. Se arrependa dos vossos pecados. Peça a Deus misericórdia enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Que essa palavra sirva de alerta para vocês. Como diz a palavra, Paulo falando: portanto, porque não me envergonho do Evangelho, o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego,
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se mova, meus amados, se arrependa do vosso pecado, da vossa iniquidade, busca a Deus enquanto tem tempo. Deus abençoe, fica na paz, bom dia, que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus Cristo, amém.